Ok, voltamos ao nossa atividade. Pessoal, espero que todos tenham feito todas as atividades. Estou aguardando aqui as dúvidas, né, professora Aline? Isso aí. A interação de vocês aqui. E vamos à correção, tá? Então, hoje, nossa primeira pergunta, temos o seguinte. Como você descreveria, né, a influência das práticas administrativas sobre as políticas públicas, sociais e educacionais? Ok? Pessoal, então temos o seguinte, você tem a ideia como que isso vai influenciar nas políticas públicas? A gente falou bastante, né, professora Aline, da questão da gestão democrática e da gestão autoritária, né? Nós vimos que dentro do processo das políticas públicas, o que é importante para a gente é a gestão democrática, porque a gestão autoritária dá aquela ideia de que tudo depende do governo. O governo tem que identificar as necessidades, tem que atender todos os grupos sociais, tem que lançar os programas e pronto. Aí a gente viu que a gestão democrática, ela faz parte do processo da gestão pública, né? Da questão da implementação das políticas públicas. Por quê? Porque você precisa da participação de todos os segmentos sociais. Então tem que ter representatividade da educação, da saúde, da segurança, né? Do meio ambiente, do setor agrário. Contudo, a gente viu que dentro desses próprios segmentos, você também tem conflitos, às vezes, dentro do mesmo grupo, né? Então, por exemplo, a gente vê que na educação, você tem lá a ideia de que você tem que fazer o possível para fornecer educação básica de qualidade para todo mundo, né? É obrigatória a participação na educação básica. Aí a gente vê que tem um grupo dentro do setor de educação que exige também a participação a inclusão, né, portadores de necessidades especiais, né, dentro do processo de educação. Então, você tem aquela visão do macro para o micro, né? Você tem os grupos e dentro dos próprios segmentos você tem outros núcleos que também têm necessidades que às vezes podem ser até conflitantes. Inclusive o Robson argumentou aqui que essa influência está associada ao fortalecimento da democratização do trabalho na escola, né? E é bem isso mesmo, porque dentro das políticas públicas a gente ressaltou a prática da burocracia. É uma prática administrativa isso. A burocracia ela é vista um peso muito forte dentro da política pública, né? E dentro da política social a gente vê a democracia, né? Então é aquela outra maneira de ver a organização e os colaboradores se unindo, né? Então, as políticas sociais, ela é a união, ela é um grupo que se forma para defender essas políticas públicas, para melhorar essas políticas públicas, mas tudo isso, dentro de tudo isso, a gente vê as práticas da administração, né? Seja na parte da democracia, quanto na parte da burocracia que a gente vê nas políticas públicas. Né? Exatamente. E nas políticas educacionais a gente vê os dois, né? Muitas políticas, muitas escolas, elas são... Nós falamos bastante sobre essa parte de burocracia a aula anterior. Muitas escolas elas têm um nível muito alto de burocracia, muitas escolas têm um nível muito baixo e necessitam de um pouco mais de burocracia, porque está muito solto, às vezes a burocracia ela deixa as coisas um pouquinho mais amarradas, né? A gente tem um pouco mais de facilidade de lidar com as coisas, só que unindo esses conselhos que nós citamos nas aulas, né, unindo as pessoas para o processo de decisão. Tudo Exatamente. isso a gente vê, dentro de todas essas políticas a gente vê as práticas administrativas, né? Sempre, né? Pessoal, com relação à segunda questão, conceitue gestão democrática e autoritária. Em seu entendimento,
qual seria o perfil mais presente na rotina das instituições de ensino públicas, ok? Então, pessoal, se nós formos determinar o conceito dos dois tipos de gestão, né, nós verificamos que há várias formas de gestão, só que dentro do sistema escolar é muito marcante a tendência entre a gestão democrática, né, e a gestão autoritária. Então, a gestão autoritária, a gente viu que aquele modelo que atualmente nós devemos evitá-lo, né, principalmente dentro de uma escola, que é aquela ideia de que tudo centra na figura do administrador, do diretor, né, e de uma equipe, né, de um pequeno núcleo. Então, as decisões, né, elas não passam pela comunidade, elas passam por esse grupo. Ao contrário da gestão democrática, onde a gestão democrática, ela tem a ideia, como a professora Aline acabou de falar, da participação, né? Quanto maior o grau de participação da comunidade, né, mais democrático o processo. E a qualidade do serviço também ela é maior, né, é melhor. Aí, professora Aline, tem algum exemplo, por exemplo, algum aluno? Tem sim. Embora nós tenhamos os slides com o conceito, né, mas a Karina aqui ressaltou que gestão autoritária são decisões concentradas na direção, que é exatamente isso mesmo, e a gestão democrática, que é a união dos envolvidos para a tomada de decisão. Ótimo, né? Ótimo, Karina. E daí a opinião dela é que o perfil mais presente ainda é a gestão autoritária, né? Eu acho que se a gente for fazer uma pesquisa aí, 90% das opiniões eu acho que vão tender um pouco ainda para a gestão autoritária. Principalmente nas escolas públicas, né? Então, como a opinião da Karina aqui, eu acho que tem muitos que pensam assim também. Nós percebemos isso na aula que estudamos bastante a burocracia, né? Que ela é fortemente linkada com a gestão autoritária. E há conforme eu tinha citado para vocês o exemplo do meu local de trabalho, né? Pessoal, a ideia da gestão democrática, ela não é recente, né? Acontece o seguinte, que os movimentos, né, que as atitudes, né, as ações em prol dessa gestão democrática, elas estão se intensificando, né, mas são mais recentes. Porque qual que é o problema? Como é que você pega e determina na legislação que a partir de agora todos vão ter uma gestão democrática, se a gente acabar de sair de um período ditatorial, né? A nossa própria educação, como eu falei para vocês da minha primeira experiência escolar, né? A nossa própria educação ela é pautada na questão do autoritarismo, né? Então, como é que você vai querer exigir de indivíduos que são criados no modelo autoritário, né, que eles comecem a ter uma postura democrática? Então, é um processo, essa questão da gestão democrática, ela é um processo que ela tem que ser muito discutido, tá? E tem que ser muito exercitado. Porque não é algo que chega eu tenho o meu sogro que ele costuma falar, né? Aqui no Brasil, a gente resolve tudo por decreto, né? Então, nós temos um sistema autoritário, essencialmente autoritário dentro das instituições de ensino públicas. Então, vamos lançar um decreto que a partir de amanhã todo mundo vai ter que atuar de forma democrática. Mas não é assim. A gente sabe que não é uma questão de legislação, é uma questão de postura, é uma questão de cultura, né? E às vezes a gente tem que ter paciência, porque às vezes não é nem porque a pessoa do teu gestor que ele tem que se esforçar, mas às vezes é uma questão da cultura, da forma como aquele indivíduo ele se desenvolveu na organização, né, de onde ele veio. Então, é algo assim muito delicado, né? É algo que dá muito pano para a manga, né, eu acho bem interessante, eu usava bastante a expressão o filtro, né? Então, quando a gente está numa organização, uma escola, vai ter, por exemplo, o dono da organização e vai ter o diretor da escola. Então,
professora Jamile, você tem responsabilidade para decidir até tal ponto. Eu tenho responsabilidade para decidir até tal ponto. Então, os problemas, eles vão chegando e se estiver dentro da tua alçada, você vai resolver. Se estiver dentro da minha, eu vou resolver. Então, a gente vai filtrando isso para não chegar tudo lá em cima. Eu brincava muito dentro da organização que eu trabalhava, que assim, eu filtrava o máximo desses problemas, porque o meu principal objetivo era que o mínimo de problemas chegassem lá no topo, entendeu? Então, por isso que é interessante a gente ter responsabilidades, né? Exatamente. Então, conforme eu tenho condições de resolver, eu vou resolver, né? Só que isso também, essa responsabilidade tem que ser dada a você. Você não pode simplesmente chegar e ir resolvendo, sendo que você não pode. No caso, dentro da organização que eu trabalhava, eu tinha essa livre, né? Esse livre acesso a isso. Então, o meu objetivo maior era ir resolver quanto mais problemas para o mínimo chegar. Então, eu brincava assim que eu não suportava chegar com problema para o diretor, o dono da organização resolver. Porque, no caso, eu estava sendo remunerada para aquilo e eu queria fazer o trabalho bem feito. Só que como eu citei agora, eu tinha o livre acesso para fazer isso. E é interessante as escolas adotarem esses níveis, por exemplo. Você pode resolver determinada questão, eu posso resolver determinada questão. Porque se a gente focar tudo numa pessoa só, a primeira coisa, vai virar uma bagunça, ela não vai conseguir resolver tudo, não por ser incapaz, mas porque não tem tempo. A pessoa não tem um tempo para resolver tudo que aparece. Porque são muitas coisas, né? A gente brinca que o administrar é você estar lidando com problemas o tempo todo, né? Porque é muito fácil, às vezes, você chegar, o teu trabalho mecânico lá, você faz tudo, vai embora e não surge nenhum imprevisto. Isso não acontece em nenhum lugar. Então, quando a gente está na gestão, quando a gente está administrando, a gente está resolvendo o problema o tempo inteiro, né? Eu brincava que eu destinava, assim, 4 horas do meu dia com trabalhos certos que eu tinha que fazer. O resto do dia eu não destinava nada, eu deixava livre, porque eu tinha certeza que ia aparecer coisas que iam ocupar esse restante do meu tempo ali, entendeu? E no caso das escolas, a mesma coisa. A gente sabe que acontecem muitas coisas que você tem que parar o que está fazendo para resolver tal coisa. E se a gente focar isso numa pessoa só, fica praticamente impossível. Ressaltando aquela possibilidade ainda de uma maior chance de erro, né? Porque aquela pessoa, eu acho que é isso, vou fazer assim, né? E ela não discutir isso com ninguém e achar que é assim que funciona. Você falando agora, professora, eu tô lembrando aqui que quando eu tive a oportunidade de passar por dentro do serviço público, por alguns setores, né? E por outras instituições também. E eu lembro que um dos chefes que eu tive nesse período, né, nesse trajeto, eu achava muito interessante. Por exemplo, na primeira experiência que eu tive como servidora, né, a primeira instituição onde eu fui, aí era assim, tem que fazer aquilo ali. Vamos fazer aquilo ali. Não, mas tem todo um processo, você tem que fazer um documento, né, a questão da burocrática, né, tem que fazer um documento, tem que apontar por que está aquilo ali, se não tem outra coisa para substituir, né, aí você protocola e aguarda, e no final aquilo ali ficava um tempão, aquele problema ali, né, aí às vezes todo mundo se acostumava com aquilo ali, porque demorava tanto que a gente se acostumava a fazer o que eu vou ficar reclamando, eu vou me acostumar, né, e quando eu fui pro segundo local, aí lembro que uma vez teve um problema, né, um problema na estrutura do prédio, aí percebi e falei pro meu chefe, olha, eu vi que tem um problema lá na sala tal. Aí ele falou, não, professora, se você encontrar o chefe de serviços gerais, você já pode pedir para ele que ele já mobilize a equipe para sanar o problema. Aí eu falei, nossa, que legal, não preciso preencher formulário, nada. Não, professora, o problema está lá, já está ocorrendo, não tem o que nós fazemos agora, tem que resolver, né? Aí achei interessante quando eu fui voltei fui para uma outra instituição, né? Aí eu estava acostumada já com o trabalho anterior de localizar um problema e já
se o que eu não pudesse resolver, eu já procurava a pessoa diretamente para resolver, né? Aí um dia eu fui chamada a atenção. Olha, professora, a senhora tem que preencher o formulário, né? Tem que preencher o formulário, porque a senhora não pode chegar assim e pedir para as pessoas fazerem as coisas. A gente tem que registrar as ações. Eu falei, não, tudo bem, né? Então, a gente... como você falou da questão do filtro, às vezes, assim, o meu gestor, ele vai passar por uma série de, tipo assim, às vezes ele vai se desgastar de forma desnecessária, sendo que havia outras pessoas ali de outros setores, outros colaboradores que poderiam muito bem chegar ali, tem esse problema, pum, pronto, consertei, tá aqui, né? Então aí você vai ter que fazer toda a questão burocrática, né? Você vai... Tipo, tem demandas, né, mais importantes, mais urgentes, e você vai resolver algo que, tipo, não precisava ser só você, outras pessoas poderiam resolver. E é impressionante, né, como a gente tem que se adaptar, né? Você Exatamente. Se adaptou no primeiro a ter que preencher formulário, aí foi pro próximo, não preciso tá mais, ai que bom. Aí voltou pro outro e tinha que preencher formulário de novo, né? Exatamente. E são essa questão de acostumar com o problema é muito sério, né? A gente, muitas vezes, o excesso de burocracia acaba que começa a ficar muito demorado esse processo entre você preencher o formulário e alguém te dar uma resposta, né? Então, muitas vezes... Às vezes pode acontecer do problema nem existir mais e a tua ficha está lá para ser respondida ainda. É bem complicado isso aí. Exatamente. Aí vamos à próxima pergunta, pessoal. Temos o seguinte: o que são os movimentos sociais e qual a sua importância? Cite ao menos 3 deles presentes na sua região. Pessoal, nós verificamos que os movimentos sociais, eles são uma ferramenta importante, né, por assim dizer, uma ferramenta dentro do processo das políticas sociais. Então, nós temos as políticas públicas, que elas são desenvolvidas pelo governo, né, e o governo, ele precisa se orientar, né, professora? Ele precisa se orientar de forma a saber onde que ele deve atuar, o que é mais urgente, de qual forma que ele pode atuar, porque não é só ele desenvolver e implantar uma política, ele tem que saber a forma como qual que é o público, qual que é a necessidade, né? Qual que é a forma que ele tem que atingir aquela população, aquele segmento. Então, é importante os movimentos, a participação dos movimentos sociais, porque é uma forma de você conservar o processo de gestão democrática, né? E esses movimentos sociais, eles vão, não vou dizer ditar o que o governo tem que fazer, mas eles vão influenciar, né? Vão falar, governo federal, tem um probleminha aqui que eu tenho, você falou que todo mundo tem direito à educação, mas eu tenho uma parcela aqui de pessoas tipo, um polo rural, né? O pessoal não tem nem como ir para a escola, não tem barco, não tem comida, não tem material, não tem nada. E aí? Aí eles têm que desenvolver políticas, né, para atender esse segmento específico, para que eles possam, de forma igualitária, né, ter acesso como outros grupos sociais, né? Então, a ideia dos movimentos sociais é para garantir que as políticas públicas possam atender de forma igualitária os diversos segmentos sociais. Okay? Alguma contribuição, professora? Não, ressaltaram aqui que a organização e a mobilização dos grupos ajudam a estabelecer os padrões dessa política e da própria educação, né? Que foi o que a professora mesmo falou. É a união das pessoas é assim que a gente vai conseguir dizer para o governo, isso aqui não está bom, isso aqui precisa melhorar nisso, ou isso que vocês estão querendo implantar não vai dar certo, né? Tem uma lei específica ainda que ela faz uns 4 anos que tentaram criar e ela ia prejudicar muito as empresas privadas, né? Então teve uma mobilização muito grande de empresários e eles foram para Brasília e falaram, peraí, tudo isso vai acontecer. Eles acabaram engavetando essa lei e falaram assim, vamos esperar um pouco, porque se a gente fizer isso, a gente vai desencadear um problema muito maior lá na frente. Então, para isso servem as políticas sociais, né?
muitas vezes o governo pode estar querendo implantar alguma coisa que venha não ser bom, né, para a empresa, para as pessoas, né? E é em cima dessas políticas sociais que a gente vai conseguir responder para eles, ó, não vai dar certo isso aí, ou vai dar certo, só que fazendo assim, melhorando aqui, nisso, né? Exatamente. E, por exemplo, na sua região, o que você pode apontar como movimento social, né? Então, nós falamos de vários, né? Às vezes pode ser por estado, às vezes pode ter um município, pode ter um grupo específico, né? Então, a gente pode citar, dentre os movimentos bastante conhecidos. Falei para vocês do MST, né? Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Tem, de vez em quando, a gente vê também Movimento Estudantil Popular Revolucionário, né? Tem Liga dos Camponeses Pobres, né, em áreas mais rurais. Aí você tem movimento da União Nacional dos Estudantes, né? A política social, ela está completamente ligada àquela frase de a união faz a força, né? Exatamente. É bem o resumo, né? Se você quiser saber o que é isso. A política social é a união faz a força. A gente precisa de um grupo, né? Não adianta eu ir sozinha lá e protestar, porque muitas vezes aquilo pode tá sendo ruim só para mim, mas e para o resto. Então, quando você tem um grupo grande de pessoas, você consegue mostrar melhor que aquele problema não está te afetando, está afetando uma população, um grupo, né? Por isso que fala que a política social não é de um indivíduo isolado, ela é de um grupo, é um movimento, né? Exatamente. Por isso é até importante a legislação, ela garante a participação de indivíduos da sociedade, né, como se fossem cadeiras dentro de conselhos, né, de determinados setores, né, da educação, da saúde, tudo. Aí o que acontece? Um dia eu estava conversando, professora, com uma amiga minha que ela trabalha numa determinada prefeitura, e ela estava comentando essa questão de que muitas vezes quem participa dessas cadeiras de representatividade social são pessoas que não têm noção nenhuma de o que é política pública. Pessoas, às vezes, porque como tem muitas reuniões em Brasília, vários encontros, tem gente que vai só na carona para poder viajar, para poder ter tudo de graça do governo, né? Então é interessante você ficar mais atento a esses movimentos dentro da sua região, porque às vezes a gente passa tão despercebido, às vezes uma situação te incomoda, e não somente você, como a gente falou, mas incomoda um segmento muito grande, né? Uma população muito grande. Aí você tem tanta coisa do dia a dia para resolver que você nem se preocupa em buscar seus direitos. Aí, de repente, tem um movimento, tem um grupo que está ali, de alguma forma, tentando deturpar, né, aquela situação e usa a ideia de movimento social, né, para, às vezes, atender suas próprias necessidades, né, seus próprios interesses. Mas tem que ficar de olho, os movimentos sociais são importantes e você tem que participar, né, da construção dessas políticas, tá? Nós temos que participar, tudo bem? Quinta pergunta, quarta. Conceitue políticas públicas e cite ao menos 3 exemplos, tá? Então, pessoal, as políticas públicas, conforme nós temos aqui no slide, são conjuntos de programas, ações, atividades, né, que são desenvolvidas pelo Estado. Nós tínhamos falado que as políticas sociais são pelos movimentos sociais e as políticas públicas pelo governo. E esses programas, ações ou atividades, eles podem ser desenvolvidos de forma direta ou indireta, né, pelo legislativo, pelo executivo, né, e por meio das políticas sociais, você pode ter participação dos entes públicos ou privados, que eles visam, né, assegurar determinado direito de cidadania, né? Então, professora, alguma contribuição para essa questão? Não, dessa não tem. Não? Não. Ok, pessoal. Então, espero que hoje vocês tenham compreendido essa importância da gestão democrática para a questão das políticas
públicas, né, que vão interferir nas políticas sociais e que vão interferir diretamente nas políticas educacionais, tá? Na próxima aula nós vamos trabalhar melhor essa questão das políticas educacionais, né, professora Aline? Isso, a gente vai trabalhar bastante em cima da parte de planejamento, né? Que planejamento é uma palavra muito ampla, então a gente vai ver bastante como que é isso aí. E é interessante a gente frisar que não adianta a gente ficar reclamando, eu não estou contente com tal situação, e eu sento com a professora e fico falando. Se a gente quiser realmente mudar alguma coisa, a gente tem que participar dessas políticas, a gente tem que participar desses movimentos, né, desses grupos, porque senão a gente não vai conseguir mudar nada e a gente vai passar o resto da vida reclamando, né? Tudo bem. Então, pessoal, aguardamos a participação de vocês na próxima aula. Ok? Façam as atividades, leiam o material didático de vocês e até a próxima. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.